Pai descobre que se seu filho não receber um transplante de coração em 24 horas, ele vai morrer. E o que ele faz deixa todos em lágrimas. As luzes do hospital piscavam intermitentemente, refletindo o desespero nos olhos de Marcos. Ele observava seu filho de apenas 15 anos, deitado na cama, pálido e frágil, como uma folha seca prestes a ser levada pelo vento. O monitor ao lado emitia um som constante, mas cada bip parecia ecoar em seu coração, como se estivesse contando os momentos que restavam. A vida de seu filho dependia de um transplante de coração, e a realidade era cruel. Ele precisava de um doador em menos de 24 horas. Marcos havia se tornado um homem de fé, mas a situação o testava como nunca antes. Ele tinha visto seu filho crescer, rindo, sonhando, e agora, lutando contra um inimigo invisível que ameaçava levá-lo. A lembrança de seu filho correndo pelo parque, seu sorriso iluminando o dia, agora era um retrato distante, obscurecido pela sombra da doença. Naquele dia fatídico, enquanto os médicos falavam sobre as opções limitadas, um sentimento de desespero e impotência tomou conta de Marcos. Ele se lembrava de quando seu filho era pequeno, quando o segurava em seus braços, ensinando-o a andar de bicicleta. "Eu sempre estarei aqui por você", tinha prometido. Mas agora, parecia que nada daquelas promessas podia salvar seu filho. Os médicos estavam otimistas, mas Marcos sabia que a espera era o verdadeiro inimigo. Ele viu a tristeza nos rostos dos profissionais, viu como tentavam confortá-lo, mas não havia palavras que pudessem aliviar a dor que sentia. E se eu fosse o doador? A ideia apareceu subitamente em sua mente, como um raio em um céu nublado. No entanto, a lógica imediatamente se instalou. Essa era uma decisão impensável. Ele tinha uma vida inteira pela frente, uma vida que sempre lutou para oferecer ao filho. Mas enquanto olhava para o filho, percebeu que o amor que sentia por ele superava qualquer instinto de autopreservação. Cada batida do coração de seu filho se tornava mais fraca, e ele sabia que o tempo estava se esgotando. Era um dilema insuportável: salvar o filho ou continuar vivendo? E se o amor pudesse ser a resposta? Marcos respirou fundo, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Ele precisava tomar uma decisão, e isso exigiria coragem e um coração disposto a sacrificar tudo. Era o momento de agir. "Precisamos conversar", ele disse, a voz embargada. "Quero que você saiba que estou disposto a fazer o que for necessário." O olhar do filho encontrou o dele, e por um breve instante, eles compartilharam um entendimento silencioso, um laço que transcendeu as palavras. Agora, a missão era buscar uma solução, algo que não poderia ser simplesmente ignorado. Marcos se preparou para enfrentar a dura realidade. O amor de um pai é capaz de desafiar até mesmo os limites da vida e da morte. As horas se arrastavam, e o relógio parecia zombar de Marcos, cada tic-tac ressoando em seu peito como um lembrete cruel da urgência da situação. Ele saiu do quarto do hospital, buscando um pouco de ar fresco para clarear a mente. A intensidade da luta interna o consumia. A ideia de se oferecer como doador não saía de sua cabeça. O amor por seu filho eclipsava qualquer instinto de sobrevivência que ainda restasse. Marcos caminhou pelo corredor, seus pés pesados como se carregasse o peso do mundo. Ele se lembrava de momentos felizes, como as férias em família na praia, onde as risadas de seu filho ecoavam sob o sol. Como puderam chegar a esse ponto? A vida era tão frágil, e ele sentia a dor da realidade em cada célula do corpo. Ele parou diante da janela, observando a cidade lá fora, movimentada e vibrante, alheia ao caos que se desenrolava dentro do hospital. O sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado que se refletia nas gotas de chuva que caíam. Era bonito, mas para ele, a beleza parecia vazia.
Sua mente estava repleta de dúvidas e medos. Se ele se oferecesse, seria egoísmo? E se não houvesse compatibilidade? O que aconteceria com sua esposa, que precisaria de seu apoio? Mas logo uma imagem cortou através de suas preocupações. O olhar esperançoso de seu filho quando ele disse que sempre estaria lá para ele. Ele não podia falhar. Decidido, Marcos retornou ao quarto onde seu filho dormia. Uma expressão pacífica no rosto que não correspondia à batalha que travava por dentro. "Filho", ele sussurrou, tocando levemente a mão do menino. Os olhos de Lucas se abriram e um leve sorriso se formou em seus lábios. "Pai, você está bem?" A preocupação em sua voz quebrou o coração de Marcos. Como ele poderia estar bem quando a vida de seu filho pendia por um fio? "Estou aqui, filho, mas precisamos conversar." "Sobre o quê?" Lucas se levantou, inquieto, a fraqueza em seu corpo revelando-se em cada movimento. Marcos hesitou, buscando as palavras que não queriam sair. Mas o amor o impeliu. "Eu quero que você saiba que estou disposto a fazer qualquer coisa para te ajudar, até mesmo oferecer o meu coração." Os olhos de Lucas se arregalaram e a incredulidade tomou conta dele. "Pai, não, isso é loucura." Ele tentou se levantar, mas Marcos segurou sua mão, firme, mas gentil. "Escute-me, não há nada que eu não faria por você. Você é minha vida, e eu não posso te deixar ir. Se houver uma chance, eu preciso tentar." A sala parecia girar enquanto Lucas processava as palavras do pai. A ideia era absurda, mas havia um calor em seu peito, uma certeza de que o amor incondicional não conhecia limites. Ele olhou nos olhos de seu pai, vendo a determinação refletida neles. "Pai, você não pode fazer isso. Você tem uma vida inteira pela frente. Você ainda pode. Você ainda pode me ensinar a andar de bicicleta de novo, a pescar, a viver. Eu já vivi, e cada momento valeu a pena, porque você estava lá. Eu só quero que você tenha uma chance de viver também." A emoção na voz de Marcos era palpável, e lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Lucas. O peso da situação era quase insuportável. "Eu não quero perder você", disse Lucas, a voz entrecortada, lutando contra o turbilhão de emoções. "Por favor, não faça isso." "Mas eu não posso perder você", Marcos respondeu, a tristeza enredada em sua declaração. "É a única maneira de garantir que você tenha um futuro." A sala ficou em silêncio, exceto pelo som dos monitores. Ambos sabiam que não havia uma resposta fácil, mas o amor os unia em um momento de profunda conexão. Marcos sentia que estava no caminho certo, mas também sabia que a decisão estava prestes a se transformar em um sacrifício irreversível. As horas se arrastavam, e o relógio parecia zombar de Marcos, cada tic-tac ressoando em seu peito como um lembrete cruel da urgência da situação. Ele saiu do quarto do hospital, buscando um pouco de ar fresco para clarear a mente. A intensidade da luta interna o consumia. A ideia de se oferecer como doador não saía de sua cabeça. O amor por seu filho eclipsava qualquer instinto de sobrevivência que ainda restasse. Marcos caminhou pelo corredor, seus pés pesados como se carregasse o peso do mundo. Ele se lembrava de momentos felizes, como as férias em família na praia, onde as risadas de seu filho ecoavam sob o sol. Como puderam chegar a esse ponto? A vida era tão frágil, e ele sentia a dor da realidade em cada célula do corpo. Ele parou diante da janela, observando a cidade lá fora, movimentada e vibrante, alheia ao caos que se desenrolava dentro do hospital. O sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado que se refletia nas gotas de chuva que caíam. Era bonito, mas para ele, a beleza parecia vazia. Sua mente estava repleta de dúvidas e medos. Se ele se oferecesse, seria egoísmo? E se não houvesse compatibilidade?
O que aconteceria com sua esposa, que precisaria de seu apoio? Mas logo, uma imagem cortou através de suas preocupações. O olhar esperançoso de seu filho quando ele disse que sempre estaria lá para ele. Ele não podia falhar. Decidido, Marcos retornou ao quarto, onde seu filho dormia. Uma expressão pacífica no rosto que não correspondia à batalha que travava por dentro. "Filho", ele sussurrou, tocando levemente a mão do menino. Os olhos de Lucas se abriram e um leve sorriso se formou em seus lábios. "Pai, você está bem?" A preocupação em sua voz quebrou o coração de Marcos. Como ele poderia estar bem quando a vida de seu filho pendia por um fio? "Estou aqui, filho, mas precisamos conversar." "Sobre o quê?" Lucas se levantou inquieto, a fraqueza em seu corpo revelando-se em cada movimento. Marcos hesitou, buscando as palavras que não queriam sair. Ele olhou para o filho e, em meio ao turbilhão de emoções, tomou uma decisão. "Filho, eu preciso que você saiba que o tempo está se esgotando. Você precisa lutar, não importa o que aconteça. Você é forte." A conversa continuou, com Marcos tentando confortá-lo, mas a verdade sobre o transplante pesava em sua mente como uma pedra. Ele não poderia contar a Lucas o que realmente planejava fazer. A ideia de que ele se ofereceria como doador era uma carga que não queria que seu filho carregasse. Lucas precisava de esperança. E a última coisa que queria era que seu filho se sentisse culpado por uma decisão que deveria ser sua. Então, em uma fração de segundo, uma ideia surgiu. Ele decidiu gravar um vídeo, um tipo de mensagem que pudesse deixar para Lucas, um legado de amor e esperança que ele poderia acessar apenas quando estivesse recuperado. Ao filmar, ele falaria sobre sua fé, sobre os momentos bons que viveram juntos e, acima de tudo, sobre o quanto o amava. Marcos fez um gesto para que Lucas se deitasse novamente, e a expressão de preocupação do filho se intensificou. "Pai, você não está falando sério, está? Você vai ficar bem, não vai?" "Claro que sim, filho. Mas quero que você saiba que sempre estarei com você, não importa o que aconteça. Eu sou seu pai, e meu amor por você nunca vai acabar." Naquele momento, enquanto Lucas fechava os olhos e tentava se acalmar, Marcos se afastou um pouco, sentindo a urgência crescer dentro dele. Ele pegou o celular e começou a gravar sua mensagem, suas palavras saindo de seu coração com uma intensidade que quase o fez chorar. "Oi, meu querido filho", começou ele, a voz trêmula, mas cheia de amor. "Se você está assistindo a isso, significa que eu não estou mais ao seu lado. Não quero que você se sinta culpado ou triste. Quero que saiba que eu sempre estarei com você, em cada batida do seu coração. Você é a razão do meu viver, e eu fiz tudo isso por você." Enquanto falava, lágrimas escorriam por seu rosto. "Viva plenamente. Realize seus sonhos. Lembre-se de que o amor é a coisa mais poderosa do mundo, e eu te amo mais do que tudo." Marcos parou a gravação, a mão tremendo. Ele sabia que o que estava prestes a fazer era o maior sacrifício de sua vida, mas o amor que sentia por seu filho o tornava capaz de qualquer coisa. Ele guardou o celular em um lugar seguro, onde Lucas poderia encontrá-lo quando estivesse pronto. O dia seguinte trouxe uma agitação insuportável para Marcos. O hospital parecia um labirinto de emoções, com médicos e enfermeiros passando por corredores sem fim, cada um carregando sua própria carga de esperança e desespero. Ele se sentia como um espectador em sua própria vida, lutando para manter a máscara de força diante de Lucas. No quarto, Lucas estava mais fraco, a palidez de seu rosto refletindo a batalha que estava lutando. Cada respiração parecia um esforço, e Marcos se perguntava como o filho ainda conseguia sorrir, mesmo em meio à dor. Era um sorriso pequeno, mas genuíno, que iluminava o ambiente escuro do hospital. "Pai", disse Lucas, a voz falhando,
Você já conversou com os médicos sobre o transplante? Marcos hesitou, o coração disparando. Sim, filho. Eles estão fazendo tudo o que podem. Você precisa continuar lutando. Eu estou aqui com você. A expressão de Lucas mudou, os olhos se arregalando com a intensidade de sua preocupação. Mas e se eu não conseguir? E se o doador não chegar a tempo? O medo em sua voz cortou Marcos como uma faca. Você vai conseguir, filho. Você é forte e nós temos fé. A firmeza de suas palavras era mais um reflexo de seu desejo do que de sua realidade. Ao longo do dia, Marcos se perdeu em pensamentos, a decisão que havia tomado pesando cada vez mais em seu coração. Ele se lembrou da conversa com os médicos que o alertaram sobre os riscos de ser um doador. Mas o amor por Lucas era mais poderoso que qualquer medo ou hesitação. Ele sabia que precisava agir. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, ele fez uma pausa em seu quarto, respirando fundo. As paredes do hospital estavam carregadas de um silêncio inquietante, e ele se sentou em uma cadeira, a mão segurando o celular que continha a mensagem gravada. Marcos decidiu que era hora de agir. Levantou-se e foi até a recepção, onde encontrou uma enfermeira que parecia atenta ao seu estado emocional. Preciso falar com o médico sobre o transplante, ele disse, a voz firme. A enfermeira assentiu, levando-o a um consultório onde o Dr. Carvalho, o cardiologista da equipe, o aguardava. O médico, um homem de meia idade com um olhar gentil, imediatamente percebeu a tensão no rosto de Marcos. Marcos, como posso ajudá-lo? Perguntou o Dr. Carvalho, mostrando-se preocupado. Eu quero me oferecer como doador, disse Marcos, sua voz cheia de determinação. Meu coração pode salvar meu filho. O médico olhou para ele surpreso. Isso é uma decisão extremamente séria. Você entende os riscos envolvidos e o impacto que isso terá na sua vida? Eu entendo. Mas não posso ficar de braços cruzados enquanto meu filho luta. Ele precisa de mim. As palavras saíram de sua boca como um grito silencioso de desespero. Eu vou precisar conversar com a equipe e verificar se você é um candidato compatível. Isso leva tempo, mas posso garantir que faremos o possível para ajudar. Dr. Carvalho fez uma pausa, o olhar sério. E você deve ter certeza de que é isso que deseja. Eu tenho certeza, respondeu Marcos, sentindo uma onda de emoção. Farei qualquer coisa para salvá-lo. Depois da conversa, Marcos saiu do consultório com uma mistura de medo e esperança. Ele sabia que estava prestes a fazer o maior sacrifício da sua vida, mas o amor que sentia por Lucas superava qualquer temor. A imagem do filho lutando pela vida impulsionava seu coração, e ele estava pronto para dar tudo de si. Mais tarde, quando voltou para o quarto, encontrou Lucas em um estado de calma frágil. Pai, você está bem? Perguntou o garoto, ainda sem saber da decisão de Marcos. Estou. Eu quero que você saiba que tudo vai dar certo, respondeu Marcos, tentando manter a calma. Eu confio em você, pai. Se você diz que vai dar tudo certo, então eu vou lutar. A determinação de Lucas fez o coração de Marcos disparar. Ele se sentou ao lado do filho, segurando sua mão. A conexão entre eles era palpável, um laço indestrutível que desafiava o tempo e a dor. Marcos fechou os olhos, imaginando um futuro onde Lucas estaria saudável e feliz, vivendo a vida que merecia. Ele não sabia o que o amanhã reservava, mas estava pronto para enfrentar qualquer coisa por seu filho. As horas passaram lentamente, e a tensão no hospital era palpável. Marcos estava consumido por uma mistura de ansiedade e esperança, cada segundo se arrastando enquanto aguardava notícias sobre sua decisão. Ele sabia que o procedimento para ser um doador tinha que ser rápido. O relógio estava correndo contra o tempo. Na manhã seguinte, enquanto Lucas dormia, Marcos aproveitou para gravar uma mensagem em vídeo.
Ele sabia que não poderia contar ao filho sobre seu plano de ser o doador antes da cirurgia. Não queria que Lucas se preocupasse ou sentisse culpa pelo que estava por vir. A ideia de que o filho poderia descobrir a verdade antes de estar pronto era insuportável. Com o celular em mãos e o coração pesado, ele começou a falar, as palavras fluindo com facilidade. Oi, Lucas. Se você está assistindo isso, é porque estou fazendo algo muito especial por você. Eu só quero que você saiba o quanto eu te amo. Você é a razão pela qual eu acordo todos os dias. Cada batida do meu coração tem sido por você. E eu sempre vou estar ao seu lado, não importa o que aconteça. Ele fez uma pausa, os olhos se enchendo de lágrimas. Prometi que faria qualquer coisa para te proteger e ver você crescer. Mesmo que eu não esteja aqui, sempre estarei com você, dentro de você. Por favor, viva cada dia com alegria e coragem, e nunca esqueça que eu te amo. Com a mensagem gravada, Marcos sentiu um alívio momentâneo. Era como se ele tivesse deixado uma parte de si mesmo com o filho, algo que poderia ser um consolo em momentos de dor. Ele sabia que o que estava prestes a fazer era irrevogável, mas a esperança de que Lucas teria uma nova chance o mantinha motivado. Horas depois, a equipe médica finalmente o chamou para explicar os próximos passos. Dr. Carvalho entrou na sala com uma expressão grave, mas nos olhos havia uma centelha de esperança. Marcos, fizemos todos os exames necessários e você é um doador compatível. A cirurgia será realizada hoje à tarde. A adrenalina subiu e Marcos assentiu, sentindo a responsabilidade de suas ações. Estou pronto. Antes de ser levado para a sala de cirurgia, ele fez uma última visita ao quarto de Lucas. O filho estava acordado, mas ainda frágil, os olhos cheios de ansiedade. Pai, você vai ficar bem, não vai? Perguntou Lucas, sua voz carregada de preocupação. Vou, meu filho. Eu prometo que tudo vai dar certo. Você só precisa se manter forte para mim. Marcos sorriu, tentando transmitir confiança. Lucas olhou nos olhos do pai, percebendo a intensidade do momento. Eu confio em você, pai. Eu não sei o que faria sem você. Marcos sentiu o coração apertar. Você nunca vai precisar viver sem mim. Eu sempre estarei com você, em cada passo do seu caminho. Com um último abraço, Marcos deixou o quarto, seu coração pesado, mas determinado. Ele sabia que o amor o levaria a realizar esse sacrifício. A caminhada até a sala de cirurgia parecia interminável, mas ele se agarrou à esperança de que, ao final, Lucas estaria livre das amarras da doença. Na sala de cirurgia, o ambiente era surreal. Luzes brilhantes, máquinas apitando e uma equipe médica que trabalhava com precisão. Enquanto se preparava para a anestesia, Marcos fez uma oração silenciosa, pedindo força e proteção para seu filho. Estarei sempre com você, Lucas, murmurou, fechando os olhos enquanto a escuridão o envolvia. A cirurgia transcorreu bem, e a equipe médica fez tudo o que estava ao seu alcance. O relógio avançava, e a tensão nos corredores do hospital crescia a cada minuto. Enquanto isso, em um quarto do hospital, Lucas aguardava notícias, seu coração batendo forte com a ânsia. Os minutos se transformaram em horas, e a ansiedade de Lucas aumentava a cada segundo. Ele estava cercado por máquinas, mas sua mente estava longe, presa em uma tempestade de pensamentos. A imagem de seu pai entrando na sala de cirurgia, decidido e forte, não saía de sua cabeça. A cada batida do seu coração, a esperança se entrelaçava com o medo. No corredor, a atmosfera estava carregada. Marcos havia entrado na sala de cirurgia como um homem comum, mas agora ele estava prestes a se tornar algo mais. O herói que daria a vida por seu filho. O que ele não sabia era que a operação revelaria um segredo profundo e inesperado. Após o término da cirurgia, a equipe médica se reuniu para discutir os resultados. Dr. Carvalho, com um semblante sério,
olhou para os outros cirurgiões. Foi uma operação complexa, mas conseguimos. O coração do Marcos está agora com Lucas e ele está em recuperação. Precisamos monitorá-lo de perto nas próximas horas. Os médicos saíram da sala, mas uma sensação de apreensão pairava no ar. Algo não parecia certo, e uma sombra de incerteza começou a pairar sobre eles. Enquanto isso, no quarto, Lucas sentia a dor da ausência do pai. Ele queria ver Marcos, queria saber que tudo estava bem. O que ele não sabia era que, enquanto seu corpo lutava para aceitar o novo coração, o destino de seu pai estava prestes a mudar de maneira irrevogável. Algumas horas depois, Lucas foi levado para a sala de recuperação. Ele estava grogue, mas uma onda de felicidade o envolveu ao perceber que estava vivo e que a cirurgia havia sido um sucesso. Mas havia algo mais. Um pressentimento. Ele sentia a falta de Marcos, e uma preocupação começou a se formar em sua mente. "Cadê meu pai?" perguntou ele a uma enfermeira, sua voz rouca. "Eu quero vê-lo." A enfermeira hesitou, a expressão dela mudando sutilmente. "Ele está em recuperação também, Lucas. Assim que tivermos mais informações, avisaremos." A ansiedade tomou conta de Lucas e ele lutou para se concentrar. "Eu preciso vê-lo agora. Ele fez isso por mim." "Lucas, por favor, tente se acalmar. Vamos monitorar sua recuperação e logo você poderá ver seu pai." A enfermeira disse, mas as palavras não traziam conforto. O tempo parecia arrastar-se, e a dor da espera era quase insuportável. Lucas se lembrava das palavras do pai na gravação. "Eu sempre estarei com você." Mas a ausência física de Marcos o fazia sentir um vazio que era difícil de preencher. Finalmente, 1 hora depois, o médico entrou no quarto. "Lucas, temos boas notícias. Sua cirurgia foi um sucesso e você está se recuperando bem, mas precisamos conversar sobre o estado do seu pai." O coração de Lucas disparou. "E o meu pai? Ele está bem? Eu quero vê-lo." O médico hesitou, a seriedade em seu rosto aumentando. A cirurgia do seu pai foi complexa e ele teve algumas complicações durante a recuperação. "Estamos fazendo tudo o que podemos, mas precisamos que você seja forte, Lucas." As palavras soaram como um golpe. "O que você quer dizer com complicações?" O desespero começou a tomar conta dele. "Estamos monitorando a situação. Ele está estável agora, mas os próximos dias serão críticos. Você precisa se concentrar em sua recuperação e vamos mantê-lo informado." As palavras se arrastaram em sua mente, como uma sombra pairando sobre ele. "Por favor, diga-me que ele vai ficar bem." Lucas implorou, sentindo uma onda de desespero. A possibilidade de perder seu pai era insuportável. O médico fechou os olhos por um momento, como se estivesse pesando as palavras que diria. "Estamos fazendo todo o possível, mas você precisa se preparar para qualquer resultado." Com o coração em pedaços, Lucas começou a compreender a profundidade do que estava acontecendo. Seu pai havia arriscado tudo por ele, e agora estava lutando pela própria vida. Uma mistura de gratidão e culpa se apoderou de Lucas. Ele se sentia dividido entre a alegria de estar vivo e o medo de perder o homem que deu tudo por ele. Enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto, Lucas fez uma promessa silenciosa. Ele lutaria, não apenas por si mesmo, mas pelo pai que o amava incondicionalmente. Precisava encontrar uma forma de honrar o sacrifício de Marcos. Os dias se passaram em um borrão de emoções intensas. Lucas estava em recuperação, mas sua mente estava consumida pela preocupação com a saúde do pai. Ele lutava contra a dor física, mas a angústia emocional era a mais difícil de suportar. Em cada batida de seu novo coração, ele sentia a presença de Marcos, mas a incerteza sobre o estado de seu pai era uma sombra que nunca o deixava. Lucas fez tudo o que pôde para se manter forte. Os médicos o incentivaram, dizendo que sua recuperação era um sinal positivo. Mas cada vez que a porta do quarto se abria,
Seu coração disparava na esperança de ver Marcos, e cada vez que o médico entrava, a ansiedade o envolvia como um manto pesado. Certa manhã, enquanto Lucas tentava se distrair assistindo à televisão, uma enfermeira entrou com um sorriso no rosto. "Bom dia, Lucas. Como você está se sentindo hoje?" "Melhor, eu acho." "E meu pai?" ele perguntou, a esperança brilhando em seus olhos. A enfermeira hesitou. "Ainda está em recuperação, mas temos notícias. O Dr. Carvalho quer que você saiba que ele está estável agora. Precisamos continuar monitorando, mas a situação está melhorando." Um alívio momentâneo preencheu Lucas. "Posso vê-lo?" "Deixe-me verificar. Você ainda precisa descansar e se recuperar." Ela saiu do quarto, e Lucas ficou ali, segurando a respiração. O desejo de estar com seu pai o impulsionava a se curar rapidamente. Minutos depois, a enfermeira retornou com uma expressão gentil. "Você pode vê-lo, mas precisa ser breve." Quando Lucas entrou no quarto de Marcos, seu coração apertou ao ver o pai. Marcos estava deitado na cama, pálido, mas os olhos brilharam quando ele percebeu a presença do filho. "Lucas!" disse Marcos com um sorriso fraco. "Pai!" Lucas correu até ele, tomando cuidado para não se machucar. "Você está bem? O médico disse que você está melhorando." "Estou, sim, mas foi uma luta." "Você sabe como sou teimoso", disse Marcos, piscando para o filho. "Eu não ia deixar você sozinho." As lágrimas escorriam pelo rosto de Lucas. "Eu estava tão preocupado com você. Eu não sei o que faria sem você." Marcos estendeu a mão e Lucas segurou-a com força. "Você vai fazer coisas incríveis, meu filho. Lembre-se do que conversamos. Você é forte e sempre será." Ouvindo aquelas palavras, Lucas sentiu uma onda de esperança. Mas a realidade da situação não estava longe de sua mente. "Pai, eu sou tão grato pelo que você fez por mim. Você se sacrificou e isso é tudo para mim." "Eu não fiz isso por reconhecimento", respondeu Marcos, sua voz suave e cheia de amor. "Eu fiz porque te amo. Você é minha razão de viver." A conversa entre eles foi interrompida quando um médico entrou na sala, trazendo uma expressão de seriedade. "Senhor Marcos, preciso que você faça alguns testes para garantir que seu corpo esteja aceitando o novo coração." "Claro, doutor", Marcos respondeu, seu tom firme. Ele se virou para Lucas. "Não se preocupe, filho. Estarei bem." Lucas assentiu, mas a preocupação persistia. "Eu vou ficar aqui esperando." "Eu sei. E eu voltarei o mais rápido possível." Marcos sorriu, e o médico levou-o para os exames. O tempo pareceu se arrastar enquanto Lucas aguardava ansiosamente o retorno do pai. Ele olhava para a janela, as lágrimas escorrendo pelo rosto, relembrando as memórias que compartilhavam. Era difícil imaginar um futuro sem Marcos ao seu lado. Finalmente, a porta se abriu, e Marcos voltou, mas havia algo diferente em seu olhar. Lucas sentiu um frio na barriga ao ver a expressão do médico que o acompanhava. Algo estava errado. "Lucas, precisamos conversar", disse Dr. Carvalho, sua voz grave. O coração de Lucas afundou. "O que aconteceu? Meu pai está bem?" Dr. Carvalho hesitou, e Marcos olhou para o filho com preocupação. "Lucas, seu pai teve algumas reações adversas. Precisamos discutir as opções." Lucas sentiu um nó na garganta. "Por favor, digam que ele vai ficar bem", implorou, a dor se tornando quase insuportável. "Estamos fazendo tudo o que podemos", respondeu o médico. "Mas precisamos agir rapidamente. Existe um risco elevado de rejeição e precisamos considerar o tratamento imediato." Não pode ser verdade", Lucas gritou, sentindo uma onda de desespero. "Ele não pode me deixar. Ele já fez tanto por mim." "Eu não vou a lugar nenhum, Lucas", disse Marcos, seu olhar cheio de determinação. "Você é minha vida, e eu lutarei. Sempre vou lutar."
Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Lucas viu seu pai passar por uma série de tratamentos intensivos e a cada nova terapia, seu coração se apertava com o medo de perder o homem que havia se sacrificado por sua vida. Marcos, por outro lado, parecia ter uma força inabalável. Ele estava determinado a lutar, não apenas por si mesmo, mas por Lucas. Em um dia particularmente difícil, enquanto Lucas se recuperava de sua própria cirurgia, ele decidiu que precisava fazer algo para animar o pai. Ele lembrava-se de como, em suas melhores memórias, eles passavam horas juntos jogando videogames, rindo e competindo. Lucas sabia que Marcos adorava isso e pensou que talvez pudesse trazer um pouco de alegria para o hospital. Assim, ele teve uma ideia: gravar um vídeo onde contaria as melhores lembranças que tinha do pai e todos os momentos em que eles se divertiram juntos. Ele queria que Marcos soubesse que, independentemente do que acontecesse, os momentos que compartilhavam ficariam para sempre em seu coração. Lucas pediu à enfermeira que lhe trouxesse um tablet. Assim que ela trouxe, ele começou a gravar. Oi, pai. Aqui é o Lucas. Eu só queria te lembrar de todos os nossos momentos incríveis juntos. Começou ele, tentando manter a voz firme. Lembra daquela vez que tentamos fazer um bolo e ele ficou parecendo uma massa? Eu nunca ri tanto na minha vida. Ele continuou a compartilhar histórias, cada uma mais divertida que a anterior. E à medida que falava, as lágrimas rolavam pelo seu rosto. Era um misto de alegria e dor. E ao final do vídeo, ele adicionou uma mensagem especial. Pai, você é o meu herói. Não importa o que aconteça, eu sempre vou te amar. Lute, porque eu preciso de você. Após gravar o vídeo, Lucas sentiu uma onda de esperança. Ele sabia que Marcos assistiria a isso assim que estivesse pronto. Quando ele entregou o tablet à enfermeira, pediu para que ela o guardasse em um lugar seguro até que fosse o momento certo. Mas naquele mesmo dia, Lucas recebeu notícias que balançaram seu mundo mais uma vez. O médico entrou em seu quarto com uma expressão grave. Lucas, precisamos que você venha com a gente. O estado do seu pai se agravou e temos que agir rapidamente. Aquelas palavras pareciam um soco no estômago de Lucas. Ele estava paralisado, mas a urgência do médico o fez se mover. O que está acontecendo? Ele vai ficar bem? Perguntou, sua voz falhando. Estamos fazendo o possível, mas precisamos que você venha agora, respondeu o Dr. Carvalho. Seu olhar era sério. Lucas seguiu o médico, seu coração batendo acelerado. Quando chegaram à sala de tratamento, ele viu Marcos deitado na cama, cercado por médicos e enfermeiras. O ambiente estava tenso, e Lucas sentiu o pânico crescer dentro dele. Pai! Ele gritou, correndo até a cama. Estou aqui! Eu estou aqui! Marcos abriu os olhos lentamente e um sorriso fraco apareceu em seu rosto. Lucas, você está bem? Ele perguntou, a voz fraquejando. Eu estou, pai. E você também vai ficar. Lute por mim. Lucas implorou, segurando a mão do pai com toda a força que tinha. Você precisa assistir ao meu vídeo. Eu contei todas as nossas melhores memórias. Lucas. Marcos começou, mas a fraqueza em sua voz era evidente. Escute. Não diga isso. Você é forte. Você sempre foi. Lucas estava desesperado, a realidade começando a pesá-lo. Ele não queria ouvir nada que indicasse que Marcos não iria ficar. O médico interveio, tentando manter a calma. Precisamos estabilizá-lo, e isso pode exigir que você saia do quarto por um momento, Lucas. Não. Lucas protestou, recusando-se a se mover. Eu não posso deixar meu pai. Por favor, me escute, filho, disse Marcos, sua voz um sussurro. Se algo acontecer, quero que você saiba que eu sempre estarei com você. Você é a razão da minha vida. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lucas, seu coração partido. Não, pai, não diga isso.
Os médicos começaram a trabalhar freneticamente e Lucas foi forçado a sair, sentindo-se impotente. Ele se afastou para o corredor, o desespero tomando conta dele. Por favor, Deus, não! Eu não posso perder meu pai. Enquanto esperava, Lucas pensou na promessa que fez a Marcos e no vídeo que gravou. Ele precisava que seu pai soubesse que o amava, independentemente do que acontecesse. O tempo parecia se arrastar. Finalmente, um médico apareceu, e o olhar em seu rosto era sério. Lucas, ele não deixou o médico terminar. Como está meu pai? Ele está bem? O médico hesitou antes de responder. Ele está estável, mas precisamos ser realistas. Ele vai precisar de um novo tratamento. Eu sei. Lucas interrompeu, sua mente correndo em direções opostas. Vou fazer tudo o que for preciso. Apenas diga o que eu preciso fazer. O médico respirou fundo. Isso pode levar tempo e precisamos que você esteja preparado para o pior. Lucas se sentia como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. O coração dele pulsava descontroladamente e a ansiedade tomava conta de cada pensamento. Mas, em meio ao desespero, uma pequena luz de esperança começou a brilhar no fundo de sua mente. O amor que ele sentia por Marcos era inabalável. E por mais que a situação parecesse sombria, ele não estava disposto a desistir. Enquanto Lucas esperava, seus amigos e familiares começaram a chegar ao hospital. Um a um, eles ofereciam apoio e amor, lembrando a Lucas de que não estava sozinho nessa luta. As palavras de encorajamento e as promessas de oração começaram a preencher o ambiente. E Lucas começou a acreditar que um milagre poderia acontecer. Em uma noite que parecia interminável, uma enfermeira entrou no corredor onde Lucas estava sentado, suas pálpebras pesadas de tanto chorar. Lucas, ela disse com um sorriso suave. Você pode ir ver seu pai. Ele teve uma leve melhora. O coração de Lucas disparou. Sério? Ele está bem? Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo, mas um fio de esperança começou a se entrelaçar com seu medo. Ele ainda está frágil, mas algo incrível aconteceu. O médico disse que os sinais vitais dele mostraram uma resposta positiva aos tratamentos, explicou a enfermeira. É como se ele estivesse lutando com todas as suas forças. Lucas correu para o quarto do pai, mal conseguindo controlar a ansiedade em seu peito. Ao entrar, ficou atônito ao ver Marcos. O homem que há pouco tempo estava à beira da morte agora parecia estar se recuperando. Seu rosto apresentava um leve rubor e os monitores ao seu redor mostravam uma atividade estável. Pai! Lucas exclamou, os olhos brilhando de emoção. Ele se aproximou da cama e segurou a mão de Marcos com força. Você está melhorando. Eu sabia que você conseguiria. Marcos abriu os olhos lentamente, um sorriso fraco se formando em seus lábios. Meu filho, você sempre foi a minha força. Ele respondeu, sua voz ainda frágil, mas mais forte do que antes. Eu não desisti porque sabia que você estava aqui. Lucas sentiu lágrimas de alívio escorrerem pelo seu rosto. Eu nunca deixei de acreditar, pai. Eu fiz um vídeo para você, contando todas as nossas memórias. Eu quero que você veja quando estiver melhor. Estou ansioso para vê-lo. Marcos respondeu, seu olhar fixo no filho, cheio de amor. O que importa agora é que você está aqui. Vamos lutar juntos. As horas seguintes foram repletas de emoção. Lucas se sentou ao lado da cama, compartilhando histórias engraçadas de suas experiências e relembrando momentos que trouxeram risadas e alegria. A conexão entre pai e filho estava mais forte do que nunca, e a esperança que antes parecia distante, agora era palpável. A equipe médica continuou monitorando Marcos, e o que parecia ser uma recuperação milagrosa se desenrolava diante dos olhos de Lucas. No final daquela noite, enquanto o cansaço começava a tomar conta,
Lucas segurou a mão do pai e fechou os olhos, pedindo a Deus que a melhora fosse contínua. Pai, eu vou ficar aqui com você, sussurrou Lucas. Nós vamos superar isso juntos. A noite avançou, e o ambiente do hospital parecia mais leve. Lucas adormeceu em sua cadeira, cansado, mas repleto de esperança. Em seus sonhos, ele viu seu pai correndo, rindo, e pela primeira vez em semanas, estava sem as limitações da doença. Na manhã seguinte, quando Lucas acordou, encontrou Marcos sorrindo para ele, uma expressão de determinação em seu rosto. Lucas, eu sinto que estou pronto para dar o próximo passo na minha recuperação, ele disse, sua voz agora mais firme. Vamos fazer isso juntos. Não vou desistir de você. As semanas se passaram e a recuperação de Marcos foi nada menos que milagrosa. Ele passou de um estado crítico para se tornar um exemplo de força e perseverança. Lucas estava ao seu lado em cada passo e juntos enfrentaram a batalha que parecia impossível. Marcos começou a fazer fisioterapia e a cada dia os médicos se mostravam mais otimistas sobre a saúde dele. A alegria no coração de Lucas não tinha limites. Finalmente, chegou o dia em que Lucas e Marcos foram convidados para conhecer a família do doador. Era um momento carregado de emoção, pois ambos sabiam que o coração que batia em Marcos agora pertencia a outra pessoa. Eles não apenas queriam expressar sua gratidão, mas também entender a história por trás do doador. Ao chegarem à casa da família, Lucas sentiu o nervosismo tomar conta de seu corpo. Ele e Marcos se entreolharam, compartilhando um silêncio cheio de emoções. Assim que entraram, foram recebidos por uma mulher de olhos profundos e tristes, que se apresentou como Ana, a mãe do doador. Obrigado por virem, disse Ana, a voz tremendo. Meu coração também está com vocês. O meu filho, Miguel, sempre quis ajudar os outros. É reconfortante saber que o coração dele ainda vive e faz a diferença. Marcos sentiu as lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Ele se aproximou de Ana e, em um gesto de empatia, a abraçou forte. Sinto muito pela sua perda. Miguel é um herói, e eu prometo honrar sua memória todos os dias da minha vida. Lucas, com a voz embargada, acrescentou: ele não só salvou meu pai, mas nos deu a chance de viver mais plenamente. Nós sempre seremos gratos a ele e a você. As palavras fluíram e logo as histórias começaram a ser compartilhadas. Ana falou sobre a alegria que Miguel trazia para suas vidas, suas paixões e como ele sempre se preocupava com o próximo. Marcos e Lucas escutaram com atenção, absorvendo cada detalhe da vida que tinha sido doado. As emoções tornaram-se palpáveis quando Ana tirou uma pequena caixa de sua bolsa. Dentro, havia uma foto de Miguel em um dia ensolarado, sorrindo ao lado da família. Este era o meu menino, ela disse, com lágrimas escorrendo por suas bochechas. É difícil imaginar um mundo sem ele, mas saber que seu coração continua batendo é um consolo. Ele estaria feliz em saber que ajudou alguém. Os quatro se sentaram juntos, compartilhando risadas, lágrimas e memórias. A conexão que se formou naquele momento era indescritível. Eram pessoas unidas pelo amor, pela dor e pela esperança. Todos eles estavam juntos nessa jornada, e cada lágrima que caía era uma expressão de gratidão e amor. Prometemos cuidar de Miguel como se fosse nosso, Lucas disse, a emoção tomando conta. Ele viverá em nossos corações para sempre. Ana sorriu entre as lágrimas, tocando o coração de Marcos. E eu sei que ele estará sempre com você, Marcos. Isso é algo que ninguém pode tirar de nós. Ao final da visita, enquanto se despediam, Marcos e Lucas estavam repletos de um amor renovado. Eles sabiam que a vida é frágil, mas também era cheia de beleza e oportunidades de amor. Ao deixarem a casa, Lucas olhou para seu pai e disse: Pai, vamos honrar Miguel todos os dias. Vamos fazer o bem, como ele faria.
Marcos sorriu, o coração cheio de amor e gratidão. Sim, filho. Vamos fazer do mundo um lugar melhor, um dia de cada vez. E assim, pai e filho saíram juntos, de mãos dadas, prontos para enfrentar a vida com um novo propósito, com o coração de Miguel pulsando em Marcos e suas lembranças vivas em cada passo que davam. O amor, afinal, é a força mais poderosa que existe.